Conexão Brasil, começando. Estamos com a nossa mineirinha hoje em Brasília, Marcela Iaco. Como é que tá, mineirinha? Tudo bem, Brito? Tá bem quente aqui em Brasília, viu? Um pouco seco, mas vamos que vamos. Tá quente aqui no sul também, verão no sul também, mas daqui um pouquinho fala sobre a previsão. Nós temos hoje uma convidada que é gaúcha, da Serra Gaúcha. Ela fica em Guaporé, pertinho do Vale dos Vinhedos, que o pessoal do Brasil conhece bem aí, Bento Gonçalves, né? E Guaporé é tão pertinho de Bento, que lá quando o pessoal abre a torneira, às vezes não sai água, sai vinho, né? Tá bem pertinho. Vocês sabem essa questão. Mas a nossa convidada hoje, já me adiantou aqui, ela não está em Guaporé. E você, provavelmente deve conhecer também, e vai sentir a dureza aí dessa nosso bate-papo. Onde você está hoje, Rita? Hoje estou em Garopaba, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, né? Nesse paraíso aqui, nesse paraíso que a gente tem o privilégio de delícia. vir aqui. É uma delícia, né? Que é a Praia dos Gaúchos. Falando em viagem, aí a mineirinha gosta muito de viagem, eu vou começar o nosso bate-papo aí, que eu acompanhei você pelas redes, você andou fazendo uma viagemzinha por aí, né? Dá para trazer alguma coisa? Vamos começar por aí? Tá falando Daqui a pouquinho a gente faz... De quem tu tá falando? Não, a Rita. De mim? Você mesmo. Da Rita. Da Rita, nossa convidada. Ah, na verdade eu ainda estou em viagem, viu? Virei uma nômade, assim, assumi total essa... Virei nômade. Eu estive aqui em Garopaba antes, fiquei uns 10 dias aqui, depois eu fui para o Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro é onde está o meu QG ali, questão assim, toda a minha equipe, a grande parte dela se concentra ali, o escritório, né? Então lá eu fui para gravar conteúdo, fui para participar também fiz várias, enfim, trabalhei pra caramba lá, porém curti mais ainda, né? Porque Rio de Janeiro não tem como a gente não ir, não apreciar aquele lugar que eu acho maravilhoso, né? Depois eu fui para São Paulo, participei de podcast, trabalhei também, enfim, não parei. Visitei minha amiga e agora estou em Garopaba. Então, quer dizer, já tem uns mais de 30 dias que eu estou na estrada. Que legal! Vamos falar sobre esse trabalho que está acontecendo nessa estrada aí. Mar, por favor, Acho que ela sua caiu. primeira... Caiu a Mar, ó. Mas então fala esse trabalho enquanto a Mar retorna aí. A mineirinha é assim mesmo, ela tá, né? Ela vai para BH, vai para o Brasil, ela não para, ela é meio, né? Ela é assim, então termina caindo assim, não, mas daqui a pouquinho ela volta. Mas, Rita, fale um pouquinho desse seu trabalho, então, como é que está o trabalho? Então, um trabalho nacional, você está numa Conexão Brasil total. Total. Tá bem legal, tá bem bacana. Além dos eventos presenciais que estão voltando, né? Porque ainda não voltaram 100% os eventos presenciais, porque eu acredito até porque como a gente trabalhava com um número muito grande de mulheres, né? Eram sempre eventos enormes. Agora está voltando, né? Mas eu trabalho bastante também com eventos menores, né? Esses mais minimalistas, assim. E aí, o que acontece? Estou trabalhando com gás total, com força total no virtual. Então, tem sido assim, um desafio. Está sendo uma coisa muito bacana poder falar com mulheres do Brasil inteiro e até fora dele. Isso tem sido muito bacana mesmo, sabe? Tá fazendo assim, eu tive que me reinventar com a pandemia, óbvio, né? Tive que me reinventar, porém agora assim tá dando um retorno muito bacana isso. Então, todo aquele trabalho que antes eu só podia passar presencial para as mulheres, era só como eu fazia, até porque eu gosto muito dessa questão do olho no olho, dessa questão de ver a reação delas conforme as coisas estão sendo apresentadas, enfim. Mas no virtual, esse desafio novo também, ele tá sendo muito bom, assim, tá dando aquele friozinho na espinha e o retorno tá sendo maravilhoso também. Tá sendo bem legal. Quem é que não está passando por essa adaptação do mundo digital, né, mineirinha? Acho que veio para ficar, não tem jeito, né? Veio para ficar. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aí. Inclusive, eu estou vendo que você tem um material digital aqui. A gente pode falar sobre esse material. Mas deixa eu introduzir aqui no bate-papo aqui a nossa mineirinha, então. Mar, com você. Bom,
Voltei. Na verdade, estava no outro equipamento, ia cair, porque eu deixei ele carregando e eu vi que não carregou. Eu falei, deixa eu passar aqui para o celular, que vai ficar mais garantido. É verdade. Também nessa vibe, viu, Rita, de nômade digital, vivendo essa experiência já uns meses já. Por isso que o Brito fica, Marcelinha, de onde você está falando? De onde você está falando, né? Tá assim comigo também. É muito bom, né? É muito bom. Achei legal você trazer a experiência, é bem desafiador. E aí a gente tem que se adaptar em termos de trabalhar e como trabalhar com isso. Principalmente no teu trabalho, né? Porque a gente conversou no passado, é muito bom ter você aqui com a gente de novo. Eu posso fazer uma pergunta já, Brito? Pode. Por mim, pode. Vamos aproveitar essa personalidade. E aí, no ano passado, você estava com um trabalho muito presencial, fazendo bastante workshop, né, Rita? Sim. Como que agora você consegue alcançar? Eu sei que o marketing digital é maravilhoso, eu estudo há algum tempo, assim, todas essas possibilidades, mas dinâmicas e workshops presencialmente você continua fazendo? Sim, continuo fazendo. Mas agora eu tenho, eu não estou me dedicando tanto para o presencial. Eu tenho dado mais atenção aí para o mundo virtual, para o digital, estou no digital total, até porque isso fecha mais comigo no momento também, né? Eu sempre quis isso até porque antes eu viajava muito por causa do meu trabalho. Muito. Né? Chegava a ter meses, assim, que nem o mês de março, que é o mês da mulher. Eu cheguei a fazer 28 eventos no mês de março, em cidades diferentes. Para e pensa. Eu não dormia, né? Era uma coisa assim, eu passava na estrada, então, e eu tinha que me dedicar, obviamente, mais à região sul. Eu não tinha como poder expandir isso tudo, porque a logística é bem complicada, né? Quando trabalha com eventos. Então, quando eu passei para o mundo digital, isso, para mim, eu continuo nômade, mas muito melhor. Agora eu escolho onde eu quero estar, eu me programo. Se eu quiser estar aqui, que nem agora eu estou aqui em Garopaba, estou com a minha família aqui, com a minha neta, né? Trabalho daqui. Então, eu tenho mais qualidade de vida hoje, sabe? Eu tenho... o meu trabalho presencial, ele é maravilhoso. Eu amo, como eu disse, essa questão de olhar no olho das mulheres, não tem preço isso, sabe? Porém, a gente cansa muito, né? E é uma coisa assim que nos desgasta fisicamente, emocionalmente, é um desgaste muito grande. E fazer isso, eventualmente, é muito bom. Eventualmente, assim, é maravilhoso, que é o que eu continuo fazendo. Mas eu poder fazer isso agora, em qualquer lugar onde eu esteja, podendo estar próxima da minha família, né? Podendo viajar, passear, eu posso passear tranquilamente e trabalhar agora, né? Então, isso está sendo muito bom, assim, estou amando essa nova fase, assim, sabe? Ô Rita, aproveitando esse gancho, você tem um trabalho já de longo prazo, com o digital, logicamente você era 100% presencial. Como digital, o que somou no seu trabalho, na sua entrega, mudou alguma coisa? Você está conseguindo entregar mais, ter mais contatos? Logicamente que o digital, antes você estava muito centralizado aqui no Sul, né? Hoje, por exemplo, estamos aí com a nossa mineirinha em Brasília, o Brasil ficou pequeno, né? O que mudou nessa sua entrega com relação a essa abrangência e ao seu trabalho? Então, isso, como eu disse, mudou no sentido que eu posso trabalhar melhor, eu posso fazer uma entrega diferente do que a presencial de qualquer lugar. Por exemplo, no início do ano, eu passei 3 meses fora do país. Eu estava no Havaí, eu passei 3 meses lá. Aí claro, atrapalhou um pouco, porque a questão de fuso, né? O fuso lá 7 horas, então era bem complicado para eu... Mas eu conseguia dar mentoria, entendeu? Eu conseguia participar, porque daí esses grupos eu posso dar mentoria, que é praticamente o que eu faço no trabalho presencial, né? Então, mudou nesse sentido. Eu consegui trabalhar de fora. Antes eu tinha que parar minha agenda totalmente quando eu tinha essas viagens,
porque não dava, né? O máximo que eu podia fazer era alguma, sei lá, alguma chamada, alguma coisa assim. Mas lá eu consegui, claro, tive que me organizar bem, às vezes, para poder entregar aqui, eu tinha que trabalhar na madrugada lá, entendeu? Mas valia a pena, tá no Havaí vale a pena, né? Ainda Então, você voltou, né? Marcelinha, ô oi? Marcelinha, eu vi os seus olhos brilhando quando ela falou 3 meses no Havaí. Não, brilhou. Olha, Só já, fiquei na verdade, é um lugar que eu vou. feliz Oi? Desculpa. que você já voltou, né? Porque o Havaí passou aí por dias Olha, terríveis. assim, a ilha de Maui, né, que aconteceu isso, não era na ilha onde eu estava, eu fiquei em Oahu, que é onde tem a capital aí, Honolulu, né, e isso aconteceu na ilha de Maui, que só tem locais lá e turistas, vive em função disso. E Lahaina, que foi a cidade que foi atingida totalmente ali por esse incêndio, ela é uma cidade histórica, turística, como tudo que tem no Havaí, né? Só que nem onde eu morava ali, eu morava em Cacaaco, que é em Waikiki, ali do lado de Waikiki, do bairro de Waikiki, eu estava em Cacaaco, né? Então, são prédios gigantescos, apesar que eles são... a infraestrutura ali é muito diferente, o jeito que eles constroem, então, tipo, é um prédio por quadra, e quadras gigantescas, então tem toda uma questão de circulação, de iluminação, tudo funciona muito bem. Porém, Lahaina aconteceu essa tragédia, assim, que eu vou te dizer, eu tenho até dificuldade ainda de falar sobre isso, porque eu tenho um amor muito grande pelo povo havaiano. Muito grande. Eu aprendo muito toda vez que eu vou para lá, porque, graças a Deus, eu não fui só uma vez, né? Eu já estive lá 4 vezes e todas as vezes eu fico um tempo lá, né? Eu já passei 6 meses lá e 2 vezes já passei 6 meses, né? Então, eu tenho um apreço muito grande por aquele povo, que eles têm um coração, o espírito Aloha realmente existe, né? E a gente fica pensando, é só aquela coisa de filme, os filmes do Elvis, aquela coisa assim, tudo, né? Não, o povo havaiano realmente, assim, inclusive eu usei muita coisa no meu trabalho. Essa questão dos relacionamentos, eu aprendo muito com eles, assim. O jeito com que eles encaram a vida a dois, o jeito que eles veem a família, né? Ohana, que é a família, né? Então, isso a gente aprende muito, tanto que agora lá, todas as ilhas se juntaram para ajudar Maui, a ilha de Maui que foi a mais afetada, quer dizer, que foi afetada, né? Teve até algumas, eu converso praticamente, quase que diariamente com o pessoal de lá, minha prima que mora lá, né, uma vida inteira. Então, assim, todos estão unidos. Ontem mesmo, eles fizeram na ilha, ali na frente, na praia de Waikiki, que é a mais famosa que tem, as pranchas de stand-up, eles fizeram um círculo gigantesco para orar por Maui. Então, nossa, de arrepiar, assim. E eles estão se ajudando, tipo, os barcos estão indo para lá, eles se ajudam demais. Eles realmente têm esse espírito, eles vão te ajudar. Independentemente de quem seja, de o que esteja acontecendo, eles vão te ajudar, né? E eles se unem, é uma só, é a família, é o Hana, né? Então, isso eu tô aqui com o coração apertado, que eu gostaria de poder ajudar. Eu gostaria de poder estar lá e ajudar também. Mas ainda bem que eles são tão unidos assim, porque devastou. Essa cidade praticamente não existe mais. Pouquíssimas casas ficaram de pé, uma igreja ficou intocada no meio daquilo tudo. Nossa. Então é uma coisa muito louca, né? Olha só, o Conexão Brasil hoje recebendo essa personalidade, mano. Rita Mar Rostirola, essa gauchinha aí, que é palestrante motivacional, consultora em saúde, educação sexual. Mais de 900 mil mulheres atendidas. Esse número está atual ou já Olha, passa de 1 milhão já? agora com a questão aí do mundo Muito digital, não faço ideia, entendeu? Eu sei que eu tenho milhares de alunas no mundo digital, já digitais, né? Tenho milhares e milhares, mas eu não sei dizer, eu parei com essa contagem aí antes da pandemia, porque eu passei mais de 2 anos sem fazer evento algum. Eu só fazia lives, coisas desse tipo. Mas agora voltou e eu também voltei muito quer dizer, entrei
nesse digital, né? Então eu perdi a conta, não sei dizer. Até Uhum. tenho que falar com a minha equipe para saber como é que estão os números, porque é muita mulher que entra todo dia, muita mulher, né? Então é bem Que bacana. legal, então. Vamos entrar no assunto de hoje, então, na nossa provocação feita por você. Gatilhos da sedução para melhorar sua vida amorosa. Compartilhando com a nossa audiência, logicamente trazendo aí sua experiência do Havaí também e outras experiências mais. Daqui um Ótimo. daqui um pouquinho tem as cartas da Mineirinha, tá? Olha, como assim? Que cartas são essas, mineirinha? Nós vamos Daqui um pouquinho. daqui a pouquinho, né, Vitor? Surpresa. Ai, surpresa, que bom, adoro uma surpresa também, né? Então, eu tenho um dos cursos online é o curso Segredos da Sedução, né? Esse curso, ele não é só para quem é solteira, não. Mas, apesar que as solteiras estão se jogando nele com tudo, né? Estão se jogando ali para descobrir aí quais são esses gatilhos, que na verdade muitas vezes a gente já aplica normalmente, mas não se dá conta deles. Às vezes as coisas estão dando certo e a gente não percebe o porquê. E às vezes dá errado e a gente também não percebe o porquê. Então, não é nada de mágica, não é nada de pílula mágica, que a gente vê isso muito hoje em dia também no mundo digital, né? Eu não gosto muito disso. Tipo, a propaganda tem que ser boa, mas ela tem que ser condizente com o produto. E as mulheres que participam do meu trabalho, seja ele presencial ou seja ele virtual, né? Elas têm que ter esse retorno. Então, a minha preocupação é com que elas tenham aí esses gatilhos, né? Elas saibam usar esses gatilhos, que muitas vezes, quando eu digo assim que eu comparo muito com o Havaí, eu trago muita coisa de lá. Lá, essa questão assim da família, que eu disse que é muito forte aí, é que cada um tem o seu papel, sabe? Cada um tem o seu papel e eles se empenham naquilo que eles estão fazendo. Eles se empenham cada um no seu papel. Um não tira o papel do outro, um não briga com o outro por espaço, porque os dois têm espaço. Os dois são muito respeitados. Tem isso. Não é que tipo, eu tenho o mesmo poder que o homem, ou o homem tem o mesmo poder que a mulher, mas um não respeita o outro. Lá, uma das coisas que tu mais percebe é o respeito, né? E o carinho que um tem pelo outro, o cuidado que um tem pelo outro, né? E então isso trouxe muita coisa de eu perceber como é que funcionavam aquelas famílias havaianas assim de longa data. E tu percebe que aquilo vai passando de geração para geração. E aí tu olha ali, a mulher pode não ter aqueles atrativos físicos que a gente imagina como sendo aquilo é um gatilho de sedução, né? Não, né? A gente percebe que são outras coisas. Ela dando o valor que esse homem tem, demonstrando isso, e esse homem dando o valor que essa mulher tem e demonstrando isso. Lá eles não têm não é vergonha, não tem esse... hoje em dia a gente percebe assim, que muitas pessoas têm medo de demonstrar carinho, ou então vão parecer vulneráveis, ou vão parecer submissas, ou vão parecer menos, né? E isso a gente não vê lá. Claro, esse é um dos pontos, certo? Eu falo muito também do hormônio do amor, né? Assim como a ciência tem descoberto muitas coisas, a gente vive, tipo, eu sempre digo, eu estou sempre em formação. Eu sou uma sexóloga sempre em formação. Eu estou me formando o tempo todo, porque sempre tem novidade, sempre tem coisas que a ciência descobre, né? E a gente sabe aí desses neurotransmissores que passam essa... Tem uma família deles aí também, que nos dão essa sensação de bem-estar, são neurotransmissores da felicidade aí, né? Que a gente pode falar ali da ocitocina, até a dopamina, né? Noradrenalina, enfim, a própria adrenalina, né? Endorfina, a gente tem... e a gente sabendo usar esses neurotransmissores aí, eles acabam fazendo com que a gente tenha, sabendo usar da maneira correta, tipo, se eu conseguir fazer esse homem liberar a ocitocina enquanto ele está comigo, e eu sabendo como é que eu libero isso vai fazer ele se sentir melhor do meu lado,
Você vai fazer, então, não é... Então, eu já quero saber pelo menos uma fórmula. Uma dessas? Para a Então, gente, uma dica aí, Rita. Então, conexão emocional. Aqui é a Conexão Brasil, né? Então, assim, Isso. a Conexão Brasil tem... Então, assim, vocês geram essa conexão. No relacionamento, não adianta só eu ser muito boa na cama, não adianta só a gente saber o que agrada ele, o que... Não, a gente tem que ter uma conexão emocional. Essa conexão emocional, ela vai, por exemplo, a gente tem que entender que a gente mexe com os 5 sentidos, né? Sabe aquela coisa, tipo, quando tu entra numa casa e tá assando um bolo de chocolate, tu ainda não comeu aquele bolo, tu ainda não viu aquele bolo, ele só está assando, né? Só está no forno. Mas aquele cheirinho, né, já invade ali e tu já saliva. Eu casei muito jovem com um homem muito mais velho. Ela era totalmente apaixonada por ele, até porque, óbvio, né, ele tinha uma experiência, ele mostrou o mundo de uma forma para ela que ela se encantou ali, né? E aí o que acabou acontecendo? Ela achava que estava tudo muito relacionado a ele, tipo, tudo que ela conhecia, tudo que ela tinha. E aí quando ela fez o curso, quando ela participou de uma imersão de final de semana inteiro, né? E eu começo sempre, pelo menos na noite assim, a primeira noite de trabalho é só voltada para isso. Ela percebeu ali como ela vivia num relacionamento abusivo, como ela tinha a autoestima dela baixa, porque, enfim, além de não ser valorizada, ela trabalhava horas e horas no trabalho dela, ela chegava a trabalhar 18 horas por dia, até 20 horas por dia, às vezes, dependendo da época, né? No litoral de Santa Catarina ali. E aí ela criava o filho sozinha, o parceiro... ele tinha um cargo, ele tinha né? Ele era um médico muito conceituado, então, tipo, ele pode, ele isso, ele aquilo. E ela não via como ela... E aí, aquilo tudo ali dentro, ela passou a perceber que mulher ela descobriu o seu papel, ela descobriu o seu valor e ela começou a aplicar aquilo. Automaticamente, não foi só o parceiro que notou a mudança. As próprias pessoas que trabalhavam com ela notaram a mudança. O que houve contigo? Tu tá mais bonita? Tu fez alguma coisa no final de semana? Tu passou por algum procedimento estético? E ela na hora me chamou, Rita, estão achando que eu fiz alguma coisa. E ela simplesmente passou a se ver como a mulher que ela era. E aí aquilo ali mudou. O marido, tipo, se desesperou, porque ela passou a perceber que aquilo tudo que ela achava que ele sabia, ela disse, nossa, mas tem um mundo inteiro de possibilidades, aí ele não é tudo isso não, sabe? Eu mesma sozinha consigo isso tudo até melhor. E aí ele começou a correr atrás do prejuízo, entendeu? E foi uma situação assim que eu acompanhei durante muitos anos. Eu não tenho mais contato com ela hoje em dia, até porque ela passou depois por um período sério de saúde, uma questão séria de saúde e tal, mas mudou totalmente a dinâmica do casal, né? E eles inclusive conseguiram chegar ali num equilíbrio, né? Mas, enfim, o autoconhecimento é tudo. Eu sempre digo, a mulher, não adianta tu ser dona, até saiu agora um podcast que eu participei que eu falo, né? Que a mulher ela é como um Stradivarius, um yoga muito famoso já falou isso, né? Nosso corpo é como um Stradivarius. O que adianta a gente ser dona de um Stradivarius, ele ser teu e tu não souber tocar? Ô, Mai, enquanto você prepara aí aquela pergunta para o corte, aquela pergunta assim, né? Que a gente depois vai fazer um corte legal para o YouTube, eu vou perguntando para a gente o seguinte: lógico que nós estamos agora na conexão, Rita. O pessoal que tem contato com você sabe o seu trabalho. Quais são as entregas que você faz, além do workshop, cursos, atendimentos aqui pela internet? Nós estamos hoje numa Conexão Brasil, que você poderia fazer para a nossa audiência ter uma ideia. Logicamente, você mexeu com muitas mulheres que estão na nossa audiência. O que você pode entregar? Então, o meu trabalho ele é transformador. Eu falo isso de boca cheia, assim. O meu trabalho ele é transformador, porque a minha entrega para elas está nisso, no autoconhecimento, na autovalorização, né? No resgate da autoestima, porque muitas vezes também não é só em resgatar,
mas em fazer com que a mulher tenha ali ferramentas para manter a sua autoestima trabalhada, porque nós mulheres, a gente oscila muito a nossa autoestima. Não é que a gente não tenha, a gente consegue oscilar a nossa autoestima, né? Muito fácil. E também no resgate de relacionamentos, né? Muitas vezes, quando é o caso, e valorizar esses relacionamentos, mas para isso a mulher tem que entender como é que funciona a mentalidade do homem, como funciona isso, porque a gente usa linguagens diferentes. E não quer dizer que a gente não possa tirar proveito disso, vantagem, e fazer com que os relacionamentos sejam mais felizes, mais edificados, né? Uma base mais sólidas. E isso eu entrego através de conteúdo digital, através de conteúdo presencial, participo demais aí muitas vezes são... Hoje em dia estão me convidando direto para podcast, eu tô achando o máximo isso, eu nunca tinha participado, tô achando, nossa, tô achando... Porque a pessoa que já fala pra caramba, né? Então, tu imagina num podcast, né? Já falo demais. Então, tem toda essa questão aí virtual que está sendo muito bacana. Se alguém quiser acessar, quiser saber, tem um link na minha bio aí, vai entrar em algumas coisas. Tem o trabalho no YouTube, né? Tem o trabalho no TikTok também, que a gente tem toda uma questão, uma versão diferente, assim, em cada um deles, né? E aqui no Instagram, que é onde eu mais me comunico, é onde eu gero mais conexão com as minhas seguidoras, né? Dessas que me seguem por questões de, ou já me conheciam presencialmente, ou passaram a me conhecer através do trabalho, né, desse trabalho virtual, enfim. Mas eu vou mantendo essas conexões, né? Vou tendo... E também trabalho muito com mentoria, né? Tem mulheres que gostam de um trabalho diferenciado, personalizado, até para a gente poder ajudá-las em questões aí que são únicas, né? Até porque cada história é uma história. Então, quem tem essa oportunidade, quem tem quem pode, né? Geralmente, assim, também trabalha através da mentoria. Basicamente, seria isso. Que muito bom, né? Eu estava pensando aqui, a gente se conheceu no tempo do rádio, né? O tempo do Que era aquele rádio também telefone... rádio para mim é uma coisa muito boa também, que para mim é parecido com o podcast, porque a gente fica tão à vontade no rádio, né? É aquela coisa tão... É um bate-papo, assim, ao vivo ali, eu amo muito essa questão do rádio, sabe? Tu tá com um programa de rádio agora também, né? Segue. Só que ele é online e automaticamente a abrangência maior, né? Porque a rádio sempre teve... A questão rádio é que era bem local, né? O tempo que você fazia o trabalho presencial aqui na nossa região, hoje a gente está no mundo, né? Então, Tá no ou mundo, seja, é um rádio mundial, né? Que coisa boa. Estando, então, com o nosso Conexão Brasil, eu sugiro que a gente comece com as cartas da Mineirinha, então, né? O que você acha aí? Tem as cartas aí? Bora lá. Esse quadro é novo. Aqui a gente chama, é um quadro de provocações filosóficas, Rita. A gente tem cartas das virtudes. E aí eu escolhi, não aleatoriamente, intencionalmente, não cartas, mas eu escolhi 10 para você sortear uma. E aí como é que a gente faz esse sorteio, né? Eu tenho 10 cartas aqui. Cada uma dessas cartas, ela traz uma frase de um filósofo e ela traz uma proposição de uma reflexão. E aí, em geral, a gente sempre consegue conectar isso com o tema do dia. Então, de 1 a 10, você pode escolher e eu vou contar daqui para lá. Tiro para bom. Eu quero a carta número 10. Ficou fácil, né? Conexão Brasil, cartas da Mineirinha. Fala aí, Má. O nosso filósofo de hoje é Thomas Jefferson. Eu falo que, gente, é engraçado, porque sempre é conectado com o que a gente está falando. Eu acho que isso aqui cabe muito em relacionamento. Thomas Jefferson foi presidente dos Estados Unidos, não é isso, Brito? Me ajuda aí. Foi, né? A Rita engajada aí também ajuda a gente. Prefiro a liberdade perigosa à escravidão tranquila. Muitas pessoas se mantêm em situações insatisfatórias por comodismo ou medo de mudanças. Olha como tem tudo a ver. Né? O que
realmente impede, muitas vezes, as mulheres... Aí eu estou fazendo uma adaptação aqui, tá, Rita, para o nosso tema. O que muitas vezes impede as mulheres de fazerem essa mudança em relacionamentos que a gente pode classificar, às vezes, como abusivo? Abusivo no sentido tanto ativo do abuso, quanto daquele abusivo no sentido da ausência, às vezes, de uma atitude ou uma ação do companheiro, companheira, porque tem abusos de todos os lados, né? Tanto do lado da omissão, né? Porque tem gente que se sente solitário em casal, né? Num relacionamento, a pessoa às vezes se sente solitária. E eu acho isso abusivo. Ou realmente daquele abuso de ação. Então, eu prefiro a liberdade perigosa à escravidão tranquila. Você também, Rita? Também, óbvio que sim, né? Acho que ninguém merece estar num relacionamento que os dois aí não possam ter liberdade, porque eu acredito que a melhor coisa, eu acho que o que mais define um relacionamento é isso, a liberdade. Quando eu me sinto bem, quando eu me sinto leve com alguém, aí sim isso é um relacionamento saudável, né? Porque para estar não basta só eu querer estar num relacionamento, não basta eu só dizer que eu tenho um homem para chamar de meu, né? Ah, mas eu prefiro... Coisa que eu já escutei de muitas mulheres. Ah, mas eu já estou mais velha, eu não sei se eu vou conseguir um outro parceiro agora nesse ponto da minha vida, nessa fase da minha vida. Outras, ah, mas ele é isso, é aquilo, mas ele gosta de mim, sabe? Então, assim, o que a gente percebe? Muito problema com a autoestima, né? As mulheres, assim, que muitas vezes estão nessa situação, é porque elas têm problemas de autoestima. A base, claro que tem várias outras coisas. E aí elas acabam ficando presas nisso, né? Não se sentem, tipo, ah, mas é que elas justificam a atitude do parceiro, muitas vezes, tipo, ah, mas é que eu provoquei. Ah, se eu não tivesse feito aquilo, teria evitado esse tipo de reação dele. Ah, mas ele é assim, sabe? É o jeito dele, mas é tranquilo. Então, ela justifica aquela atitude do parceiro, né? Como se fosse algo assim, como se fosse justificável, só que não é, né? Então, a falta de autoestima das mulheres muitas vezes acaba fazendo com que elas se coloquem nessa situação e não consigam sair tão fácil, né? Elas vão criando ali uma dependência emocional dessa pessoa, porque elas são seguras, então elas acabam criando uma dependência emocional, né? O que, como eu disse, mulheres que dizem, eu não sei na minha idade, eu não sei como é que vai ser, ou então, muitas vezes elas estão nessa dependência com esse parceiro, mas tu vê que isso acaba afetando a vida profissional delas. São mulheres que muitas vezes no trabalho acabam sendo escravas, acabam, tipo, não tendo o reconhecimento que elas merecem, né? Então, isso também mostra que a mulher, ela precisa realmente descobrir o seu valor, né? Ela tem que... Só que é muito difícil para ela perceber isso quando ela está nessa situação, né? Ela percebe que tem alguma coisa errada, ela não, tipo, eu não gostaria de estar passando por isso, mas ao mesmo tempo ela não consegue tomar uma ação para sair disso, né? Até porque um homem que a trata desse jeito, que ela tenha que se sentir, que ela tenha que estar presa, que ela não tenha o respeito que ela merece, que ela não tenha... Muitas vezes o cara, ele só em comentários, ele pode não ter um relacionamento, como a gente diz assim, pode não ser um agressivo na ação, mas ele é agressivo nas palavras, ele é agressivo no... Tipo, o jeito de... Ah, tu até fez essa comida boa, mas tu lembra que tu queimou aquela... Tipo, sabe? Ele nunca dá um elogio sem dar uma patada antes ou sem... Fazendo sempre diminuir a mulher, né? Diminuir o relacionamento. Ela como mulher no relacionamento. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Que ela fica presa naquilo, ela fica achando que muitas vezes a culpa é dela, né? A culpa é dela, ou então ela está merecendo aquilo, ou então ela também vem aí. Muitas vezes é uma questão sistêmica, que eu não vou entrar muito nisso, que eu não entendo totalmente, mas muitas vezes ela está ali numa situação... É a teoria sistêmica que está ali se apresentando, ela tem que resolver isso, ela tem que resolver a história dela com o pai, com a mãe, muitas vezes, né? Ou com outras mulheres da sua geração, porque
ela tem que aceitar, ela tem que entender que ela é sim uma mulher maravilha, né? Mas ela precisa ser tratada como tal. E se respeitar, sabe? Não é só o homem que tem que respeitar ela. Ela se respeita porque no momento que eu me respeito, eu só vou aceitar pessoas que me respeitam também. Eu não vou aceitar quem não me respeita na minha vida. E o que Conexão a gente Brasil com a nossa Rita Rostirola. Eu estou começa a vendo aqui falar, a não nossa paro mais, audiência, né? Rita. Eu começo a ir para tudo que é lado, perco o foco, né, às vezes. Não, não, tá, beleza. Mas deixa eu fazer essa observação aqui de uma nossa audiência aqui. Me parece que é Tami Salve, né? Hum. Gente, eu trabalho com muitas mulheres e é muito triste tais situações que as mulheres se colocam, casamentos acabados e sendo mantidos por um capricho. Logicamente, ela espera aqui um comentário seu, Rita. Com Eu acho que é a certeza. Tami. Tami, querida, um beijo grande. Olha só, aí que tá, quando ela mantém por um capricho, quando ela mantém por uma situação tipo que ela acha que ela não possa sair, ou que tenha compensação, não, mas ele é bom nisso, ele é bom naquilo, né? Ele é um ótimo pai, mas tu vai ver, não é assim, não é que o cara tenha que ser perfeito, gente, nós não somos perfeitas também. A gente não pode exigir perfeição do outro. Mas a gente tem que exigir respeito, reciprocidade, relacionamento é isso, é uma troca, né? Não só uma troca, como um investimento. Não sou só eu que invisto naquela relação. Está tendo investimento do outro lado, né? Agora, que nem esses tempos eu falei também com uma das mulheres que foi atrás dos segredos da sedução e eu tive que ajudá-la a ver que aquelas dicas ali, essa questão do hormônio, do amor, né? Tipo, tá tudo errado. Não dedica o teu tempo, não dedica a tua energia para essa pessoa. Como é que tu quer prender essa pessoa em ti? Mais do que tu já está presa nele, tu não está nem respirando. Ali a mulher vivia uma situação, um relacionamento extremamente tóxico, um relacionamento onde, tipo, me ajuda a encontrar meios de eu satisfazê-lo sexualmente para ele não ir buscar fora, porque ele vai buscar fora. Ele me compara com as outras mulheres, que eu não sou boa o suficiente, sabe? Tipo, oi? Ele Oi? falou isso pra Rita. Hã? Falou isso pra ela? Sim. Falar, tipo, era o tipo de relacionamento tão abusivo, entendeu? Que ele a comparava com outras mulheres, com quem ele eventualmente saía, né? Ele traía, né? Ele não queria que essa mulher trabalhasse, ela não tinha independência financeira, ela dependia única e exclusivamente dele. Gente, não, também aí é um ponto que a gente deveria até, porque tem mulheres que optam por isso e tá tudo bem, os dois investem no relacionamento, no momento para criar filho, alguma coisa assim, mas quando tu tá ali refém num relacionamento que tu tá refém, que tu não tem a independência alguma, ela não tinha tanto que eu não sei nem como ela fez, né? Para entrar em contato comigo ali. Ela disse que até a internet ele controlava, entendeu? Tipo, o acesso dela, né? Rita, isso Oi? é, isso é escravidão. Claro, Quando gente. você é privado da sua liberdade, seja qual ela for, Seja a qual gente fala for. de uma escravização, né? É. Então, é óbvio, eu tive que ter muito cuidado para poder ajudá-la, muito cuidado em poder dar algum conselho, dar alguma ajuda para ela, porque a primeira coisa que eu disse, tu precisa procurar, tu tem que ter apoio fora de casa, não vai ser só eu aqui, que eu não te conheço, não sei onde tu tá, não convivo contigo, mas tu precisa de uma rede de apoio. Ela precisa sair de casa, gente. Urgente. Entendeu? Ela Deixa eu aproveitar. urgente. A gente vai fugindo da temática porque são tantas nuances, É mas você muita trouxe, nuance. até que eu me coloquei assim no teu lugar. Você já recebeu ou já foi ameaçada por algum homem que tivesse do outro lado, por exemplo, numa situação dessa, né? Se fosse uma pessoa mais próxima, ou às vezes de algum workshop, de uma dinâmica. Você já foi ameaçada por homens? Olha, teve uma situação
que ligaram na minha casa, um homem ligou na minha casa, logo no início, e que eu trabalhava, basicamente 99% das mulheres eram casadas. E naquela época, elas tinham a ideia de que aquele curso, aquele workshop era para salvar casamento, sabe? Não é uma coisa de autoajuda, que eu sempre digo, é para te ajudar, é para te sentir melhor, é para te trabalhar a tua autoestima, independentemente de estar ou não com alguém, começa por aí. Hoje em dia as mulheres têm clareza disso, mas naquela época muitas levavam, tudo bem, tem casamentos que a gente tem que salvar, assim, tem como, né? Vale a pena. Ali muitas vezes é falta de comunicação, enfim, algum problema que aconteceu nesse caminho aí, nessa estrada aí, mas enfim, ali o que era? Um homem ligou e ele disse assim, pediu para falar comigo, a minha mãe que atendeu o telefone na época de telefone residencial, ainda aquela coisa, e ele pegou o telefone, quando eu peguei o telefone, ele disse, olha só, para de fazer esse trabalho. Tu tá misturando dois assuntos que são sagrados, ele disse. Eu disse, como assim, né? Ele disse, tu tá misturando mulher com amante. Mulher é mulher, amante é amante. Entendeu? Sabe? Então, é claro, isso foi lá 26 anos atrás, 27 anos, há 27 anos isso aconteceu, né? Mas ainda existem, sim, homens que se sentem intimidados, geralmente são esses que são mais opressores, que são tóxicos, né? Eles não querem abrir a mente da mulher. Na verdade, eles querem fechar, manter, né? Manter ali de baixo. Então, foi uma das únicas vezes, porque eu seria muito injusta que se eu só contasse essa experiência e não contasse que de cada 10 mulheres casadas que participam do meu trabalho e o relacionamento ele é saudável, existe aí amor. 9 desses homens dão um jeito de entrar em contato, seja pela esposa, seja no próximo evento e agradecendo. Sabe o que é? Tipo, obrigada pelo que tu fez por nós, obrigada. Eu não sei o que tu falou para minha mulher, mas a nossa dinâmica tá diferente em casa. Né? Brito, eu preciso Ô, Rita. Brito. Oi? Posso ir eu agora, mãe, depois você. Ô, Rita, eu tava pensando aqui agora, você falou há pouco, você é aqui do Sul, conhece muito bem o Sul, trabalhou no presencial muito tempo no Sul, nossas colônias aqui, alemã, italiana, né? Ou seja, você conhece muito bem essas pessoas. Sul, eu acho que eu estive praticamente, olha, quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Eu acompanho o seu trabalho, com certeza. E agora você colocou agora há pouco que abriu essa Conexão Brasil, agora não é só o programa de hoje, né? A Conexão Brasil aconteceu. Diferenças que você tem observado culturalmente das mulheres no Brasil. Ou seja, a mulher do Sul, a mineira, por exemplo, né? A mulher de Brasília. Você tem observado algumas diferenças, algumas nuances que você consegue fazer no seu trabalho? Olha, no presencial eu sempre notei, porque eu trabalhava também, viajava para outros lugares, né? No presencial eu sempre notei uma questão assim, de ser mais difícil nas regiões de fronteira, no sul do Brasil. Cidades fronteiriças, assim, a gente percebia assim, que era uma cultura assim, mais da mulher servir, não que a gente não tenha que servir o nosso homem se assim, né, for bom para os dois, mas vocês entendem, né? Tipo, teve uma mulher que uma vez ela me disse, olha, ela disse, eu tirava as botas do meu marido quando ele vinha eu é quem tirava as botas dele quando ele entrava em casa, né? E então sempre teve uma dificuldade maior aí, as mulheres mais reservadas, com menos autoestima trabalhada, dificuldade assim, em se valorizar mais. Porém, depois de um primeiro momento, depois de um primeiro ali, tipo, contato, isso já mudava muito, né? Eu lembro, por exemplo, na cidade de Uruguaiana, a primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei dentro do hotel de trânsito do Exército. Fiquei hospedada ali dentro, porque
quem me levou foi um casal, ela era tenente, ele também, se eu não me engano, os dois do exército. E ali, tipo, eu até inclusive passei por uma experiência maravilhosa, né? Foi algo novo na minha vida, amei essa experiência. E aí eu fiquei ali dentro. Então, eram só mulheres de militares, quando elas não eram militares, né? Participando. Mas foi um resultado assim surpreendente, né? Surpreendente, porque tem toda aquela questão ali, por mais que tenha essa questão da gente pensar que tem um machismo muito forte, mas tinha uma questão de lugar, né? De cada um ter o seu lugar, de cada um ter... Então, é muito diferente, é uma coisa muito louca. Eu noto, assim, no Nordeste também tem, hoje em dia, nesse trabalho virtual, eu noto que as mulheres do Nordeste também têm uma dificuldade bem diferente das do Sul, sabe? Essa mulher, inclusive, do Nordeste, né? Mas, no geral, o pessoal ali no centro, ali, é sensacional. Mulheres de Minas, de Brasília, enfim, Distrito Federal, as próprias mulheres aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Hoje em dia, nossa, sensacional, Paraná, sabe? Mas em alguns lugares a gente percebe que ainda tem dificuldade, sim. Nunca como era, gente. Nunca como era. Mudou bastante, tá? Mas ainda tem. Muito bom, então. Você aí, mano. Já que ela falou bem das mineirinhas, aí vai você agora. Obrigada. Rita, a gente estava falando daquelas situações, né, de relacionamentos ainda existirem muitos relacionamentos abusivos e tóxicos, e aí trazendo para a nossa temática dos gatilhos, o autoconhecimento das mulheres, né? Você trabalha muito a perspectiva do se conhecer, num contexto sem essa necessidade de ter alguém do lado, né? Esse autoconhecimento é uma coisa que você trabalha no seu processo? Total, total. Tanto que muitas vezes elas vêm com por exemplo, eu tenho lá um módulo que se chama O Sexo das Deusas. Então, assim, ó, vai a fundo na intimidade de um casal. Só que eu já digo que nem no meu trabalho presencial, eu nunca chego entrando nesses assuntos assim de cara, solando. Por quê? O que vai te diferenciar de uma profissional do sexo? O que vai te diferenciar se eu te der todos esses gatilhos? É que a outra recebe, tu não. Começa por aí, entendeu? Então, eu não vou te transformar numa mulher melhor. Só tu tem. Não, a primeira coisa, a base do meu trabalho, a estrutura sabe? Tipo, a edificação ali do meu trabalho, ela tá nessa questão do autoconhecimento. A mulher, ela tem que conhecer como é que funciona a sua cabeça, como é que funciona o seu corpo, e como também ela entender melhor o universo masculino. Então, a primeira coisa, eu não vou chegar solando, ela tem que ter uma base. Aí as mulheres vêm para esse tipo de módulo, eu digo, não, vai ter que ter uma aula introdutória aí, vai ter que ter uma preparação, porque senão não faz sentido. Aí sim vai objetivar a mulher, entendeu? Aí sim vai fazer com que ela, mais uma vez, tenha sua autoestima baixa, entendeu? Então, por isso que tem que ter um cuidado muito grande quando a gente trabalha essas questões com a mulher, né? É que nem o fato aquilo que eu acabei de citar dessa mulher, que me procurou. Ela queria meios de ser melhor do que aquelas da rua para poder segurar o marido abusador em casa, né? Então, não é ali que eu tenho que ajudá-la, eu tenho que ajudá-la em outros pontos, né? Porque não é assim que funciona, né? E eu já tive vários exemplos disso. Teve uma época, assim, isso aconteceu em Santa Catarina, inclusive, que uma mulher assistiu o meu trabalho e ela tinha sérios problemas de autoestima, ela não tinha autoconhecimento algum, ela não conhecia o seu próprio corpo, ela mesma dizia, eu casei muito jovem com um homem muito mais velho, ela era totalmente apaixonada por ele, até porque, óbvio, né, ele tinha uma experiência, ele mostrou o mundo de uma forma para ela que ela se encantou ali, né?
E aí o que que acabou acontecendo? Ela achava que estava tudo muito relacionado a ele, tipo, tudo que ela conhecia, tudo que ela tinha. E aí, quando ela fez o curso, quando ela participou de uma imersão de final de semana inteiro, né? E eu começo sempre, pelo menos na noite na noite assim, a primeira noite de trabalho é só voltada para isso. Ela ela percebeu ali como ela vivia num relacionamento abusivo, como ela tinha a Uhum. autoestima dela baixa, porque, enfim, além de não ser valorizada, ela trabalhava horas e horas no trabalho dela, ela chegava a trabalhar 18 horas por dia, até 20 horas por dia, às vezes, dependendo da época, né? No litoral de Santa Catarina ali. E aí ela criava o filho sozinha, o parceiro. Ele tinha um cargo, ele tinha né? Ele era um médico muito conceituado, então, tipo, ele pode, ele isso, ele aquilo. E ela não via como ela. E aí, aquilo tudo ali dentro, ela passou a perceber que mulher ela é, ela descobriu o seu papel, ela descobriu o seu valor e ela começou a aplicar aquilo. Automaticamente, não foi só o parceiro que notou a mudança. Os próprios as próprias pessoas que trabalhavam com ela notaram a mudança. O que houve contigo? Tu tá mais bonita? Tu fez alguma coisa no final de semana? Tu passou por algum procedimento estético? E ela na hora me chamou, Rita, estão achando que eu fiz alguma coisa. E ela simplesmente passou a se ver como a mulher que ela era. E aí aquilo ali mudou. O marido, tipo, se desesperou, porque ela passou a perceber que ele, aquilo tudo que ela achava que ele sabia, ela disse, nossa, mas tem um mundo inteiro de possibilidades aí, ele não é tudo isso não, sabe? Eu mesma sozinha consigo isso tudo até melhor. E aí ele Uhum. começou a correr atrás do prejuízo, entendeu? E foi uma situação assim que eu acompanhei durante muitos anos. Eu não tenho mais contato com ela hoje em dia, até porque ela passou depois por um período sério de saúde, uma questão séria de saúde e tal, mas mudou totalmente a dinâmica do casal, né? E Uhum. eles, inclusive, conseguiram chegar ali num equilíbrio, né? Mas, enfim, o autoconhecimento é tudo. Eu sempre digo, a mulher, não adianta tu ser dona. Até saiu agora um podcast que eu participei que eu falo, né? Que a mulher ela é como um Stradivarius, um yoga muito famoso já falou isso, né? Nosso corpo é como um Uhum. Stradivarius. O que adianta a gente ser dona de um Stradivarius, ele ser teu e tu não souber tocar? Ô, Mai, enquanto você prepara aí aquela pergunta para o corte, aquela pergunta assim, né? Que a gente depois vai fazer um corte legal para o YouTube, eu vou perguntando para a gente o seguinte: ó, lógico que nós estamos agora na conexão, Rita. Uhum. O pessoal que tem contato com você sabe o seu trabalho. Quais são as entregas que você faz, além do workshop, cursos, atendimentos aqui pela internet? Nós estamos hoje numa Conexão Brasil, que você poderia fazer para a nossa audiência ter uma ideia. Logicamente, você mexeu com muitas mulheres que estão na nossa audiência. É, O que você pode entregar? então, o meu trabalho ele é transformador. Eu falo isso de boca cheia, assim. O meu trabalho ele é transformador, porque a minha entrega para elas está nisso, no autoconhecimento, na autovalorização, né? No resgate da autoestima, porque muitas vezes também não é só em resgatar, mas em fazer com que a mulher tenha ali ferramentas para manter a sua autoestima trabalhada, porque nós mulheres a gente oscila muito a nossa autoestima. Não é que a gente não tenha, a gente consegue oscilar a nossa autoestima, né? Muito fácil. E também no resgate de relacionamentos, né? Muitas vezes, quando é o caso, e valorizar esses relacionamentos, mas para isso a mulher tem que entender como é que funciona a mentalidade do homem, como funciona isso, porque a gente usa linguagens diferentes. E não quer dizer que a gente não possa tirar proveito disso, vantagem, e fazer com que os relacionamentos sejam mais felizes, mais edificados, né? Uma base mais sólidas. E isso eu entrego através de conteúdo digital, através de conteúdo presencial, participo demais aí muitas vezes são. Hoje em dia estão me convidando direto para podcast, eu tô achando o máximo isso, eu nunca tinha participado, tô achando, nossa, tô achando, porque a pessoa que já fala pra caramba, né? Então, tu imagina num podcast, né? Já falo demais. Então, tem toda essa questão aí virtual que está sendo muito bacana. Se alguém quiser acessar, quiser saber, tem um link na minha bio aí, vai entrar em algumas coisas. Tem o trabalho no YouTube, né? Tem o trabalho no Uhum. TikTok também, que a gente tem toda
uma questão, é uma versão diferente, assim, cada um deles, né? E aqui no Instagram, que é onde eu mais me comunico, é onde eu gero mais conexão com as minhas seguidoras, né? Dessas que me seguem por questões de, ou já me conheciam presencialmente, ou passaram a me conhecer através do trabalho, né, desse trabalho virtual, enfim. Mas eu vou mantendo essas conexões, né? Vou tendo. E também trabalho muito com mentoria, né? Tem mulheres que gostam de um trabalho diferenciado, personalizado, até para a gente poder ajudá-las em questões aí que são únicas, né? Até porque cada história é uma história. Então, quem tem essa oportunidade, quem tem quem pode, né? Geralmente, assim, também trabalha através da mentoria. Basicamente seria isso. Que muito bom, né? Eu estava pensando aqui, a gente se conheceu no tempo do rádio, né? O tempo do Que era aquele rádio também sabe telefone. que rádio para mim é uma coisa muito boa também, que para mim é parecido com o podcast, porque a gente fica tão à vontade no rádio, né? É aquela coisa tão é um bate-papo assim ao vivo ali, eu amo muito essa questão do rádio, sabe? Tu tá com um programa de rádio agora também, né? Segue. Só que ele é online e automaticamente a abrangência maior, né? Porque a rádio sempre teve. A questão rádio é que era bem local, né? O tempo que você fazia o trabalho presencial aqui na nossa região, hoje a gente está no mundo, né? Então, Tá no ou mundo, seja, é um rádio mundial, né? Que coisa boa.